todos muito bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário você está vendo essa aula, mas é com muito prazer que a gente apresenta casos clínicos para vocês. Por que é importante trazer, então, casos reais que nós acompanhamos, né, junto com uma equipe multidisciplinar, né, ou num serviço autônomo que a gente presta também para esses pacientes, entender, né, a linha de raciocínio, quais são os pontos importantes da gente avaliar, se você já tem uma forma de trabalhar, né, e como você pode trazer alguns elementos que vão facilitar, que vão auxiliar você a realizar esse trabalho, bem como criar, né, sua forma de raciocínio clínico, né, pensando na terapia canabinoide, que é uma terapia tão individualizada, né, tão eh, que precisa ser avaliada indivíduo por indivíduo, né? A gente faz um projeto, né, dentro da mentoria para que esse mentorando ele consiga realmente trazer sua forma de acompanhamento, trazer, né, o seu jeito, né, clínico ali de auxiliar dentro, né, de um acompanhamento, trazendo mais ferramentas para esse paciente, para que ele consiga potencializar o seu tratamento. Eu sempre falo também não só, né, nas ferramentas farmacológicas, mas tão importante quanto são as ferramentas não farmacológicas, né? Como, por exemplo, avaliar a alimentação desse paciente, avaliar, né, como está a saúde mental desse paciente, pensando, né, em opções para que ele possa trabalhar junto com o tratamento farmacológico. Além disso, né, a atividade física, como é que está sendo realizado? Tem alguma possibilidade, né, para aquele paciente fazer algum tipo de movimento que vá potencializar? Então, tudo isso a gente discute dentro dos casos clínicos, né? Alguns a gente traz um pouco mais de robustez, a gente traz mais informações, né? Outros mais iniciais para construir essa linha de raciocínio. Aqui eu trago um caso bem completo que a gente acompanha, né? Acompanhou, na verdade, de uma paciente super querida, né? Que teve uma evolução muito interessante, né? Pensando numa condição complexa, né? Desafiadora, mas que com os ajustes corretos ali, com a escolha do produto, né? Com a titulação, com o ajuste de dose, com a autonomia que a gente, né? Pretende para essa paciente que ela entende, recebe essas informações e vá abrindo janelas para que ela mesma consiga melhorar o seu tratamento, né? Eu aprendi muito isso dentro desse acompanhamento que não é sobre nunca, gente, é sobre você, né? Sobre o que você quer dar. Eu tinha no início uma angústia, né? De querer, não, vai melhorar isso, eu vou fazer assim, e no final das contas, se o paciente ele não tiver, né, essa abertura, né? Se ele não tiver realmente afim, né, de ele fazer essa transformação na vida dele, não vai ser você, não vai ser toda a sua orientação, todo o seu cuidado, todo o seu carinho, né, no seu acompanhamento ali semanal, quinzenal, que você vai conseguir ajustar com ele, né, e vai contribuir junto ali com o prescritor para ter bons resultados. No final do dia, é ele quem tem que querer realmente fazer essas mudanças, entender, né, as melhores estratégias para aquele tratamento, pensando naquela condição clínica, mas faça o seu melhor, né? Traga muitas ferramentas, traga as opções, né? Quando a gente está falando, por exemplo, em questões para ampliar a atividade física, Rita, eu não gosto disso, eu não gosto de Z, eu não gosto de Y, eu não tenho tempo. Você trazer, né, sempre ali opções que vai possibilitar que esse paciente, no momento, né, que ele tiver abertura para aquilo ali, opa, não é sobre tempo, né? Não é sobre dar desculpa, é sobre ir lá e fazer, né? Eu não tenho dinheiro, eu faço uma caminhada ao ar livre, né? Eu vou trabalhando, eu vou para o trabalho andando, né? Eu vou ver um vídeo no YouTube que vai me possibilitar fazer um funcional ali que seja agradável, que eu me movimente, né? Comece com uma vez por semana, né? Comece com duas vezes por semana, né? Atinja o objetivo, né? Que é realmente iniciar algo que faça da sua saúde, né? Cada dia melhor. Então, é isso que eu sempre trouxe, né, e trago para os meus pacientes. Não é do dia para a noite, né? Muitas vezes é realmente desafiador você mudar uma rotina, mudar um hábito. A gente sabe que é muito isso. E a terapia canabinoide ela vem como uma ferramenta, sim, vai trazer muitos resultados terapêuticos, né? Nas diversas condições, nos diversos sintomas que o paciente traz para o tratamento, né? Mas no final do dia, de novo, é sobre o que ele vai fazer por si, né? Então a gente ajusta a dose, a gente, né, lidera ali a equipe trazendo informações relevantes para que seja realmente direcionado para bons resultados terapêuticos. Vamos para a paciente, então, a dona MRS é uma paciente de 64 anos. Ela vem com um diagnóstico.
osteoartrite do joelho direito. Desafiador, né? Osteoartrite artrite é realmente uma condição bastante desafiadora, que muitas vezes é indicação cirúrgica, né? A gente vai ver que nessa paciente, por exemplo, tem uma indicação cirúrgica, mas que no momento ela não estava disponível, né, por algumas questões a fazer, mas ela veio com interesse, né, de iniciar o tratamento com cannabis, porque para além desse diagnóstico, né, ela é uma paciente com estresse, né, uma depressão e insônia, né, ela trouxe também essas condições ali na consulta, né, relatando um estresse, uma rotina diária ali que vem atrapalhando com certeza, né? Piorando a questão da depressão, né? E também piorando a qualidade do sono dela. Dentro desse prontuário, né, as informações que a gente tem, né, quando a gente vai iniciar um acompanhamento, a gente está dentro de uma equipe, precisamos entender um pouquinho do caso, né, do que se trata. Então, uma paciente com essa queixa, né, traz como queixa principal. E aqui é um ponto importante, gente, o diagnóstico, às vezes, nem sempre é aquilo que a gente vai focar, né? Qual que é o sintoma principal que essa paciente veio buscar no tratamento com a cannabis, né? Ela tem essa dor, mas o que incomoda ela é ela não dormir, né? E o não dormir piora essa dor, né? Então, quando você faz esse alinhamento de expectativa, entende, né, de fato, com profundidade, com detalhes, esse tratamento, vocês vão ver o quão fluido, né, fica quando você faz esse alinhamento. Então, ela traz essa queixa, né, como queixa principal, a dor persistente no joelho, que, né, tá ali diariamente, né, especialmente no final do dia ao acordar. Isso é muito importante. Quais são os gatilhos? Qual o momento do dia, né, essa dor incomoda mais, né? Esse diagnóstico ele já foi confirmado por um ortopedista há mais de 3 anos, que ela vem, né, lutando com essa dor. Ela relata uma rigidez e uma dificuldade para fazer caminhadas, né, de longa distância, obviamente, né, dificuldade para dormir devido a essa dor e pensamentos acelerados que estão associados à preocupação com a saúde, né, e com as finanças também. Ah, Rita, por que traz essas informações? Gente, o horário do dia, né, onde você vai ajustar, né, a tomada do medicamento. Quais são os gatilhos, né? Essa paciente traz preocupação com a finança. Quando eu vou pensar num produto, né, de cannabis, apesar dela vir super aberta, super interessada, eu tenho que pensar em produtos que ela vai conseguir ter acesso, que ela vai conseguir comprar e manter esse tratamento, né, se for. Se tiver uma boa resposta, né? Então, isso é bem importante, tá? Também, né, em algum momento nas informações ali do prontuário, se você acompanha dentro de uma equipe, né? Se você faz um acompanhamento mais individualizado, ou se você é um representante, qualquer tipo de profissional, né, que está atuando com o paciente, né, e você precisa ter essas informações de alguma forma, né, essa preocupação com as finanças vai ser, no final, algo bem importante para direcionar o tipo de produto, como ela vai, né, e isso trazer esse conforto para ela de que talvez sim, né, seja uma terapia que vai trazer um custo maior, mas que o benefício vai ser muito bom, né, que foi pensado para ela um produto com um custo que ela consiga realmente ter acesso, né? Então ela tem um nível moderado de estresse, com sintoma de irritabilidade, impaciência e episódios de leve tristeza, que, né, deve ser essa depressão que já estava relatada, né? Um paciente com sobrepeso, então, o que contribui, né, para essa sobrecarga articular e provavelmente intensificando a dor no joelho dela. E outras informações, né, que estavam também, que são importantes, né, dentro do prontuário, quando você estiver coletando informações, né, se você faz o seu questionário, é importante ter a parte ali, né, de alimentação, saúde mental, atividade física. Ela relata, né, que tem uma alimentação relativamente equilibrada, com baixo consumo de doce e fritura, mas alta ingestão de pães, massa e arroz. Então, quando ela fala equilibrada, é porque ela não come doce, porque ela não gosta, né? Fritura também com uma frequência muito baixa, mas o pão, arroz, as massas estão ali muito presentes no dia a dia. E ela justifica com a minha descendência é italiana, então para mim é muito, eu gosto, né, de consumir massa, arroz, né? Ótimo entender esse contexto, né, cultural, né, como vem essa fala dela, né, esse apego à massa, aos carboidratos que ela usa, né, que ela consome diariamente.
né, e que ela tem dificuldade de fazer essa dieta hipocalórica, né, e que se reduzisse, né, talvez fosse uma opção que a gente vai trabalhar ao longo desse tratamento, né, em opções, né, que sejam mais saudáveis. Ela mora com o marido aposentado, que também tem limitações físicas, costuma cuidar da casa durante o dia, mas sem sentido muito sobrecarregada, né, provavelmente uma mulher que faz, né, tudo ali, cuida do marido, cuida da casa, e isso tudo, né, traz uma sobrecarga ali mental, enfim. Ela não fuma, consome álcool ocasionalmente, né? Vinho tinto aos finais de semana, faz caminhada leve por 3 vezes por semana, orientada pelo fisioterapeuta, ótimo, excelente, né? Apesar dessas limitações, faz uma caminhada leve ali, tem uma fisioterapeuta que acompanha, né? Essa paciente, essas informações são bem importantes, bem relevantes, né? Dentro de um contexto da condução de um caso clínico. Então, essas informações, como eu falei, elas podem estar dentro de um prontuário, né, de uma equipe multidisciplinar, ou pode ser você quem criou ali ao longo do seu acompanhamento, né, a sua ficha de dados dessa paciente, coletou todas essas informações, né? Principalmente, gente, eu preciso saber qual que é a dor desse paciente, né? Qual que é o diagnóstico que ela já tem, né? Às vezes não vai ser um diagnóstico fechado, mas ela veio para tratar a dor crônica persistente, melhorar a qualidade do sono. Então, eu deixo isso muito registrado e no início desse acompanhamento, né, eu já tenho um score de quanto é que está isso, se eu estou reclamando, né, se eu estou tendo uma queixa de como está o meu estresse, meu nível de estresse, né, e você pode buscar ferramentas que te ajudam a mapear, quantificar, né, o que for possível, a qualificar o que for possível, né? Então, o estresse hoje, dona MRS, como é que está hoje, né, dentro desse primeiro contato, né? A sua tristeza que você traz, relata uma tristeza leve, a gente pode dizer que está em quanto? Se eu falo num grau de 10, sendo muito elevado, zero, né, eu tô sem, tô super bem, né, emocionalmente. Então, isso é importante você trazer no primeiro acompanhamento, né, no primeiro contato, e se já tiver em algum local essa informação, para os próximos contatos você ir fazendo essa avaliação de como está sendo, esse acompanhamento. E aí, pensar, informação importantíssima, gente, quais são os produtos, quais são os medicamentos que essa paciente já está utilizando, pensando nesse quadro clínico dela, né? Muitas vezes o paciente, ele já utilizou muitos medicamentos e aí, né, você não faz sentido entender, faz sentido entender o porquê que ele utilizou, qual dose utilizou e por que que ele suspendeu esse medicamento, né? Se teve alguma resposta, se não teve, para que você, né, consiga direcionar melhor o tratamento. Essa paciente em questão, ela utiliza uma dipirona, né, 1 grama, se necessário, ela usa ibuprofeno, 400 miligramas 2 vezes ao dia, né, referido como mal tolerado gastricamente, ela sente dores no estômago, nimesulida durante o dia, quando tem crise, né, considerada, ela considera que tem uma resposta melhor a nimesulida de 100 miligramas. Ela usa o estalopram 10 miligramas dia, uso contínuo há mais ou menos 2 anos, e aí talvez, né, isso esteja melhorando um pouco a questão da depressão dela. Ela faz uso de melatonina, 3 miligramas à noite, fala que não tem a resposta, mas ela já está utilizando há algum tempo, pergunta, né, se ela deve continuar na consulta também, e ela faz uso de losartana 20 miligramas pela manhã e relata pressão controlada. Mas o que que é essa pressão controlada, né? Quanto que tá? Tem algum lugar, né, do prontuário que foi medido que foi avaliada essa pressão para que você consiga, né, entender, realmente está controlada com essa dose, não, tá mais baixa, né? Até porque quando você vai iniciar a terapia, né, tem algumas interações possíveis, alguns efeitos colaterais, né, no início da terapia, que é necessário avaliar, acompanhar. Então, assim, eu acho interessante que apesar, né, dela ter essa questão de sobrepeso, não tem um medicamento aí para colesterol alto, né? Ela usa basicamente medicamento para dor, né? E ele não fixo, os anti-inflamatórios, talvez valha a pena pensar, né? Em forma de administração, se ela está administrando depois de comer alguma coisa, né, para evitar esse desconforto gástrico, já que a nimesulida né, o melhor para ela ali tentar otimizar esse tratamento, né, a melatonina avaliar mais um tempo se faz sentido manter, né, até para pensar em redução de custo também, o que não está fazendo sentido, talvez a gente, né, consiga
a gente terá boas respostas com a terapia canabinoide e não necessitar, né, de continuar administrando, sendo que não está tendo uma resposta. Então, tudo isso faz sentido, né? Você acompanhar, avaliar, entender os horários exatamente que ela está fazendo. Então, provavelmente, se a dor dela, né, é mais intensa durante o dia, e no final do dia e no início da manhã, né, tem um espectro ali de horário que esses anti-inflamatórios façam ação, tenham maior ação e ela, né, reduza a dor. Talvez seja o ajuste do horário que ela está administrando esses anti-inflamatórios, que ela consiga ter melhor resultado ali, não tem essa intensificação da dor ao final da tarde, né? Se é no final da tarde, foi depois que ela, né, foi num dia que ela caminhou mais, que ela fez mais atividade, né, que ela será que tem a ver com isso? Você conseguir ajustar? Não. Então, você vai tomar, né, logo antes de fazer uma atividade para que no final, né, algumas horas depois, essa dor não se intensifique. Quando você for iniciar a terapia canabinoide, também pensar no pico de ação, né, da administração e que você consiga cobrir principalmente esses horários que ela relata mais dor. Então, conhecer, né, a rotina dessa paciente, os medicamentos que ela está utilizando, os horários que ela administra, né, ver, né, ter bem detalhado tudo isso para que você consiga, e sempre atualizar, né, às vezes iniciou um novo tratamento, às vezes suspendeu por algum motivo, né, e aí você ir acompanhando isso para que você consiga ajustar, né, quando a terapia canabinoide for iniciada. Então, tendo em vista, né, todas essas informações, né, existe uma indicação, né, clínica e segura para o tratamento com cannabis para essa paciente? Tem alguma questão ali que você deva se preocupar, né, para que antes de fazer a indicação do produto, né, essa indicação ela é real para uso, né? Nesse caso, tem alguma. Sim, a gente tem dor, a gente tem estresse, a gente tem insônia, né? Tudo isso que os fitocannabinoides podem ajudar, né? É o importante ter ali na parte, né? Ou previamente à consulta, ou durante a consulta, avaliar se ela está fazendo uso de algum medicamento que contraindique, né, o início da terapia canabinoide, algum antiarrítmico que no caso não tem, né, alguma questão cardíaca, uma doença cardíaca não controlada, né, anticoagulantes ali também que a gente talvez precise esperar finalizar um tratamento antes de iniciar a terapia canabinoide, né? É importante você ter um quadro de contraindicações e avaliar, né? Para que ela possa marcar a psicose ativa, o que que eu vou ter que me preocupar, os tipos de fitocannabinoides para utilizar. No caso dessa paciente, não tinha nenhuma dessas contraindicações, né? Que a gente se atenta ali antes de iniciar a terapia canabinoide, né? Está bem retratado a queixa principal dessa paciente, como eu falei lá no início, né? Alinhar essas expectativas com o paciente é muito importante, né? Porque às vezes você vem com um diagnóstico, pá, mas na verdade não é aquilo, né? Você vai tratar outros sintomas, outras questões que indiretamente vão melhorar esse diagnóstico e vão trazer melhor qualidade de vida pensando, né? No que a paciente traz, né? Então, qualquer queixa principal está bem relatada, sim, estava bem descrito lá no início, né? O histórico de uso, ela já utilizou? Não, nunca utilizei, eu venho aqui, né? A minha última tentativa, né? A última é o minha luz no fim do túnel. Muitos pacientes trazem isso, assim, então a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? De antes de iniciar, ter todas essas informações bem estruturadas, né, todo esse alinhamento de expectativa, que, de novo, gente, não é milagre, é realmente acompanhar, é titular, é entender as principais interações, é a rotina dessa paciente, o que ela está disposta, né, a mudar também, como eu falei, de hábitos, né, que vão ajudar a potencializar essa terapia, né? É, o paciente já utilizou cannabis? Não, nunca utilizou. Se já utilizou, qual foi a resposta? Que tipo de produto ela utilizou? Né? Muitas vezes a gente já pensa, ah, não, Rita, eu utilizei um produto que não tinha THC. Ah, tá, não tinha, não tinha. Ah, você pode me mandar uma foto ou uma foto da prescrição? Ah, CBD, full spectrum. Não, tinha sim, ele só tem uma quantidade mínima, né? Que nesse caso é até 0,3%. Eu explico para o paciente, tinha, mas a gente pode ampliar a quantidade desse fitocannabinoide ou não. A resposta foi muito ruim, né? E não teve, inclusive eu quero utilizar 100, aí a gente tira completamente, opta por produtos, né, que realmente não tem o THC. É,
De novo, gente, alinhar a expectativa, né, diante da realidade clínica dela, né, uma osteoartrite, né, já ali bem num grau avançado que possivelmente tem uma indicação de cirurgia, né, está esperando, acho que por mais exames, está acompanhando com o ortopedista, então alinhar com ela, olha, a cannabis não vai curar essa questão, né, ela pode aliviar a sua dor, ela pode te trazer uma melhora no sono, ela pode melhorar a sua questão do humor, né, esse estresse, né, que os fitocannabinoides já têm comprovação que atuam e restabelecem, né, a questão do humor, melhoram quadros, né, nesse sentido. Mas falar aqui, né, talvez você não precise mais fazer uma cirurgia ou que vai melhorar 100%, isso a gente não pode de forma alguma, né, trazer essa expectativa para o paciente. Então, é realmente, né, estudar junto com ela as possibilidades, né, melhor, trazer a melhor indicação de produto, a melhor, pensar num acompanhamento bem junto ali, bem justo com ela, para que a gente consiga ter boas respostas, mas jamais, né, trazer ali a expectativa de que, olha, isso aqui vai tirar a sua dor e você talvez não precise mais fazer, né, uma cirurgia, enfim. Então, nesse caso é bem importante, né? Como eu estou dando esse caso específico do CLA, mas tem vários outros pontos que são importantíssimos a gente alinhar a expectativa, né, com os pais, muitas vezes de crianças, né, no transtorno do espectro autista, né, que vai curar, ou a própria epilepsia, né, não vai ter mais crise. Gente, às vezes parece milagre mesmo, o paciente para de ter e zera as crises, mas muitas vezes você vai manter os medicamentos, você vai titular e ainda vai ter algumas crises, né, e ainda, né, talvez não seja a resposta melhor possível ali. Então, por isso que eu falo, né, que esse alinhamento é tão importante junto ali do paciente, para que ele confie em você, para que ele confie, né, na terapia, mas entenda das limitações, né, entenda que é muito mais do que às vezes, né, só iniciar o tratamento com um produto de cannabis, né. E, para além disso, todos os medicamentos atuais, de novo, né, que estão utilizados, sendo revisados constantemente durante esse acompanhamento, né, vendo o que talvez seja preciso fazer o desmame ou reduzir dose, né, pensando em se melhorou, né, o sono completamente, se teve uma melhora muito significativa, né, talvez a melatonina ali não esteja fazendo tanto sentido, né, melhorei 100% meu humor, tenho necessidade, desejo de desmamar um um estalopram, por exemplo, vamos conversar com o médico que prescreveu, né? Vamos entender. Gente, tudo muito alinhado, devagar, né? Não chegar da noite para o dia suspender, porque você pode piorar a condição desse paciente. Então, é realmente, né, um trabalho em equipe que você vai fazendo junto com o paciente, trazendo, né, essas melhoras e fazendo esse ajuste à medida que ele vai evoluindo com a terapia canabinoide, né? E de sempre, né? Olhar as interações, quando você inicia esse tratamento, quais as interações são possíveis aqui, né? Que você já fica, opa, 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 losartana, né? Eu posso ter uma queda de pressão, uma significativa, pensando em produtos, né, de cannabis, à medida que eu vou aumentando a dose desses produtos, né? Acompanhar ali realmente é, é, o uso, né, com outros produtos, a gente está falando, por exemplo, em anticonvulsivantes, o valproato, que já tem interação, né, conhecida, né, outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina, entender ali possibilidades, existem sites, né, que são o Drugs, por exemplo, você consegue avaliar essas interações e ir acompanhando já trabalhos específicos, né, principalmente em medicamentos que são também metabolizados pela CYP, e aí você pode ter uma interação, então avaliar caso a caso é bem importante, tá? E por fim, vamos à escolha do produto, né? São prescritores que fazem, né? Médicos, dentistas que vão fazer a prescrição dos produtos, mas dentro de uma equipe, né? Dentro do seu conhecimento, você pode sim, né? Trazer essas expectativas do paciente, como eu falei, a questão financeira, né? Se é um paciente oncológico, gente, quando precisa começar o tratamento ontem, né? Que tá com uma dor 10 de 10, já utilizou todos os medicamentos, vai esperar 20 dias para chegar um produto de importado, né? Se eu posso lançar mão de um produto rico em THC de alguma associação aqui, iniciar essa titulação, então trazer todo esse seu conhecimento e arsenal do mercado mesmo para auxiliar esse paciente, né? Nesse caso da paciente que a gente trouxe, né? A gente pode optar por um produto, sim, talvez importado, que demore um pouco mais, né? E que talvez tenha um custo-benefício ali bom para ela, com uma durabilidade maior, pensando na questão financeira também.
é, a concentração desse produto, né? Vou trazer um produto que é mais concentrado, menos concentrado, tem a questão do valor, né? Eu sempre penso ali num produto médio de mercado que é 3 a 6 mil miligramas normalmente de CBD, para a gente iniciar um tratamento como o dela, por exemplo, ou CBG, né? Ou o próprio THC, enfim. A gente tem uma concentração ali mediana que não vai acabar muito rápido, mas que também não vai durar a vida inteira, porque se não for o primeiro produto dela, a gente não tem tantos problemas assim, né? Pensar de novo no valor, né? Como eu vou iniciar essa titulação? Normalmente o médico coloca uma titulação inicial com doses baixas, start low, go slow, mas conheça o produto, conheça a concentração, quantas gotas que tem por ml, né? Qual que é a concentração para você ir acompanhando a evolução desse paciente baseado na dose que ela vai utilizar, né? As estratégias, qual que é o intervalo a quantidade ou intervalo, se eu vou usar 2 vezes ao dia, uma vez ao dia, né? Uma paciente tem dor ao longo do dia, talvez não faça sentido ela utilizar só à noite, né? 2 vezes ou 3 vezes ao dia, pensar também na adesão, como que é a rotina desse paciente, se eu colocar 3 vezes, ela vai conseguir, né, administrar ou vai gerar mais ansiedade nela. Normalmente na terapia canabinoide a gente começa com 2 vezes, né, manhã e noite, ajustando ali o horário que a paciente possa fazer a administração, sempre que possível, de novo, após uma alimentação, né? Quanto tempo que vai ser feita essa titulação até a dose ela encontrar a dose, né? Eu vou acompanhar essa paciente semanalmente, a cada quinzenalmente, mensalmente eu vou fazer um ajuste ali para ela, né? Eu vou mandar uma mensagem, um questionário, acompanhar, tirar as dúvidas, né? De fato, gente, é uma terapia que quanto mais próximo do paciente, aí você coloca valor nisso, né? Você consegue ter melhor controle ali e ajudar realmente a avaliar, né? Fazer esse acompanhamento é muito diferente, é um diferencial. Quem será, né, com de novo a frequência, quem que vai acompanhar, né, da equipe, como que vai ser esse acompanhamento, formulário, WhatsApp, e-mail, né, entender isso aí, quais as ferramentas que vão ser utilizadas para o monitoramento, quais são, né, o questionário, são questionários validados, que talvez depois você consiga trabalhar, né, bem esses dados e trazer dados robustos para a sua empresa, para o seu trabalho ali que você está desenvolvendo, né, fazer essa ficha clínica mesmo do paciente, né? Em trazer esses relatórios ao final do tratamento como evidências de mundo real, que é muito importante, né? Manejar, né, os efeitos colaterais, entender como que isso pode ser feito. Então, nesse caso, para essa paciente, né, pensando nessa dor, na questão do estresse, insônia, da depressão, foi pensado num anti-inflamatório potente, que é o CBG. A gente tem tido respostas muito boas com um produto rico em CBG. A gente pensou num produto de CBG com um preço do mercado que a gente entende que, né, seja possível para ela iniciar o tratamento e manter, caso a resposta seja boa, um produto então com CBG e CBD numa proporção de 3 de CBD para 1 de CBG, né, numa concentração de 100 miligramas por ml, cada gota tinha, se é 3 miligramas de CBD e 1 miligrama de CBG. E a gente vai fazendo a titulação para ela uma progressão semanal ali com um contato mais ou menos a cada semana, mas ela vai progredindo a dose a cada 3 dias, né? E vai avaliando, né? Sentiu algum efeito colateral, volta à dose anterior, mais confortável, né? Entra em contato com a equipe, espera. Qual que foi? Né? Ela teve uma queda de pressão, ficou tonta, amoleceu as fezes, teve algum desconforto, né, intestinal. Então é importante também no primeiro acompanhamento, né, na ligação de orientação, por exemplo, que a gente fala, que é a primeira, quando ela inicia o tratamento, fazer, né, essas informações. Olha, você pode tomar um amolecimento das fezes, né, um tratamento oleoso que você vai adaptar, né? Como que você deve administrar após uma refeição, deixa debaixo da língua sempre que possível, né? Você ajusta, traz informações, mas sem aquela rigidez para o paciente não ficar, né, tão desesperado. Se possível, é interessante, deixe por escrito, né? Traga essa titulação, o dia e a quantidade de gotas, o dia e a quantidade de gotas, o paciente vai acompanhando, né? E após 15 dias, que é o contato, qual que é o objetivo terapêutico, qual foi o plano terapêutico traçado para ela, pensando na farmacologia, né? E o que a gente também pensou não farmacologicamente, para daqui aqueles 15 dias, o que que eu vou avaliar, né, naquela paciente? Como que está a alimentação dela?
todos os contatos, né, foi perguntado e ela já trazia uma consciência maior, né, de olha, não, eu preciso melhorar a questão, né, reduzir a massa, né, substituir por alguma coisa que seja, né, mais saudável, eu conseguir perder um pouco de peso, e eu vou vendo, né, que está diminuindo a minha dor, ela trouxe aquele score ali 8, 9, e na primeira ligação com 15 dias, né, com uma dose ainda a ser ajustada, já com uma redução de 6. Então, assim, opa, tá tendo uma resposta interessante. Como é que tá a qualidade do sono? Nossa, a qualidade do meu sono, se eu despertava 4, 5 vezes, hoje eu tô despertando 2, 3, tá melhor, Rita. Então, qual que vai ser o próximo plano para o próximo contato, né? Não teve nenhuma interação, não teve nenhuma intercorrência ali ao longo desse processo, a gente ainda tem janela para subir e aumentar essa terapia. Então, a gente vai para os próximos 15 dias, qual que vai ser meu alvo terapêutico? De novo, deixa por escrito, deixa desenhado, deixa o seu contato, caso ela tenha alguma dúvida, vocês irem ajustando, né, ao longo do processo. Mas normalmente é tranquilo para o paciente, ele faz a administração, né, vai vendo, se observa muito, entende ali se ela utilizava um ponto muito importante que foi nesse acompanhamento, ela utilizava, né, sempre que necessário ali os anti-inflamatórios, né, o que ela gostava, mas que tinha uma resposta melhor, a nimesulida reduziu muito, né, depois das semanas aí ajustando a dose. Então isso é um indicativo, poxa, melhorou bem a condição da dor, porque se ela utilizava, né, os anti-inflamatórios para reduzir, hoje não tem mais, né, hoje tem bem menos, quando a dor vem muito forte, ela toma uma, duas vezes por semana, né? Então, isso já trouxe, né, um resultado bem importante que eu fui acompanhando e avaliando nos meus protocolos e nos meus questionários ao longo das semanas. Nós acompanhamos essa paciente por mais ou menos 6 semanas, até ajustar a dose dela, né? Como ela utilizava losartana pela manhã, ela teve uma queda ali na pressão alguns dias, que ela falava que ficava mais sonolenta, né? E aí a gente aferiu, pediu para aferir a pressão logo após é, depois de 2 horas de administrar, então a pressão estava um pouquinho mais baixa, então a gente, né, parou um pouquinho a titulação, ela foi restabelecendo, a gente conseguiu, manteve a mesma dose, algumas vezes a gente até reduz a dose junto com o prescritor, né, com o cardiologista dela, com o médico que acompanha, mas nesse caso foi só realmente ali uma adaptação e aí depois ela conseguiu progredir. Ao final ela ficou com uma dose da noite maior, que melhorou a qualidade do sono sem efeito colateral, e uma dose que foi administrada de manhã e depois do almoço também. Então ela ficou com 3 administrações, chegando a mais ou menos, eu não lembro exato, mas a mais ou menos 80 miligramas de CBD, então divide por 3 aí de CBG, que é um fitocannabinoide que eu realmente estou bem encantada, estou estudando bastante, porque tem trazido respostas terapêuticas bem interessantes, pensando em pacientes com dor, questões de humor também tem melhorado bastante, sem a psicoatividade do THC. Uma proposta para essa paciente era já iniciar com THC logo de início, né, já na terapia, mas pensando em custo, ali a gente focou bem em melhorar a questão da qualidade do sono e reduzir a dor com a analgesia do CBD e do CBG. A proposta não, agora não é iniciar um THC, mas ver, né, outras melhoras que ela está fazendo, está conseguindo fazer mais atividade física, a qualidade do sono melhorou muito, do humor, então provavelmente ela vai ficar, né, com esse produto por mais um tempo, até a gente, né, reavaliar. Normalmente eles voltam no prescritor a cada 6 meses, que é a validade da prescrição, e a gente incentiva e deve muito, gente. Tem um paciente que acha que não precisa voltar nunca mais. Não, a gente precisa fazer esse trabalho de, olha, o médico é importante, ele vai te avaliar como um todo, não é só sobre, né, a cannabis, sobre o óleo, sobre, enfim, a forma farmacêutica que você está utilizando, que teve boas respostas, mas tem que reavaliar, né, o paciente como um todo, e a gente realmente, né, traz, incentiva esse paciente para que ele volte para reconsulta, avalie se é esse mesmo produto, outros exames importantes, né? Então, eu trouxe aqui um caso de vida real com uma resposta muito boa, com um produto, né, titulado e pensado para essa paciente, com todo um olhar, né, amplo em cima de outras características, né, que são a alimentação, a atividade física, a saúde mental dessa paciente. Ela começou, inclusive, a participar de grupos
com amigas ali do bairro, né? Isso tudo melhorou a qualidade de vida dela, porque ela tirou aquele estresse, né, de foco de ter que fazer as coisas em casa e não ter um tempo para ela, né? Então, isso também foi bem interessante ao longo do acompanhamento. Na nossa mentoria, a gente traz vários casos, né, de criança, idoso, pessoas ali ansiosos, né, que é o grande desafio do século. E a gente discute cada caso, cada nuance, cada, né, objetivo terapêutico, o que que foi melhorado, o que que não foi. É muito rico nessa discussão, então a gente convida para participar do nosso grupo, né, para ver outras informações sobre as mentorias e outros serviços que a gente oferece também para te dar essa base, né, e que você consiga atuar aí e ajudar mais e mais pacientes e profissionais, né, e realmente colocar a terapia canabinoide como algo que possa ser uma ferramenta farmacológica, terapêutica para mais pacientes. Obrigada, nós da Cannabis Science agradecemos e continue nos acompanhando nas redes. Se você gostou desse curso, né, se você gostou desse conteúdo, é, mande para os seus amigos, mande para pessoas que precisam aprender e queiram discutir também mais casos clínicos. Um abraço.